Olá a todos, obrigada por estarem aí, por terem ouvido também todas as outras conversas. Hoje eu decidi pôr-me no lado de quem está a ser entrevistado e a conversar comigo, e vou ser eu entrevistada pela Joana Vinagre, que falou com todas as pessoas que já passaram por aqui, com quem eu conversei, que fizeram perguntas. A Joana também há de ter feito as dela, também lhe dei, como peço a quem converse, contactos para saber algumas coisas de mim. Não faço ideia de nenhuma pergunta, de nenhuma das conversas que foi tendo ou não, do que é que vai sair daqui. Não pus nada, não disse nada que não quisesse falar. Por isso, olha, não sei o que é que vai sair daqui. Estou muito nervosa e tenho mesmo a agradecer a todos os que passaram por aqui por terem estado neste cadeirão, porque também mudei, vim para o cadeirão dos convidados, porque de facto isto de partilharmos o que é muito nosso para tentarmos ajudar outras pessoas é um bocadinho exigente. E escolhi a Joana porque não foi entrevistada por mim, mas um dia há de ser. E era uma forma também de não existir nenhum patrono especial, mas porque a Joana também é muito especial. A Joana foi a primeira pessoa a ouvir a primeira conversa do Francisco, das páginas com graça, a dar a opinião às 3 da manhã, nas férias, e sem nos conhecermos muito bem, o que é bom também. A Joana estar daquele lado, porque não tem nada enviesado, não vem já com ses. Acho que é a pessoa certa para também me querer conhecer um bocadinho melhor nesta conversa, e que, sem nos conhecermos, eu acho que é a segunda ou terceira vez que estamos ao vivo, as duas juntas, ou quarta. Por aí. Criámos uma relação muito gira, e acho que as redes sociais também podem ter isto de criar amizades novas e nos darem a conhecer pessoas boas. Pessoal, olhem, agora eu não vou mandar mais nada, vou-me calar, vou passar a palavra à Joana. Espero que gostem, sejam patronos, subscrevam o YouTube e partilhem. Quando gostarem de um podcast, partilhem nas vossas redes sociais, porque é a melhor forma de mais pessoas ouvirem. Joana, é teu. Vamos? Vamos a isto. Então, como disseste, nós não nos só conhecemos... quero dizer aqui uma coisa, é que isto vai ser muito engraçado, desculpa. É que eu não digo os L's e a Joana é sopinha de massa. Mas eu também tenho uma coisa para te contar. O quê? É que este podcast é patrocinado por uma terapeuta da fala. Sério? Que nos vai ensinar. E depois repetimos com os L's e os S's todos no sítio. Para se ver a diferença. Não é, mas se quiserem, agora fica o apelo. Olha, Ticas, como disseste, nós não nos conhecemos assim há tanto tempo, e eu fiz o trabalho de casa. Fui falar com as pessoas de quem me deste os contactos, e por isso acho que elas, melhor do que eu, podem apresentar-te. E então o que eu recolhi dessas conversas foi isto. A Ticas é muito disponível, está sempre a ver de que forma pode ajudar a participar e participar na vida de quem gosta. Tem um coração muito grande, enorme, dá facilmente sem pensar duas vezes. Pode ser a um amigo, à família, a alguém que trabalha para si ou que acabou de conhecer. Ajuda todos os que passam na vida dela. É muito amiga do seu amigo, alguém com quem se pode sempre contar. Altruísta, genuinamente boa pessoa, entrega-se, envolve-se. Dá e gosta de receber. Sofre com as desilusões de não ser correspondida. Tem tido uma vida feita de encontros e desencontros com pessoas de quem gosta. Tem um grande sentido de justiça que chega a ser mal interpretado. A Ticas é uma pessoa querida, amorosa. É muito emocional, muito sensível e comove-se com o sofrimento dos outros. Foi por isso que decidiu estudar psicologia, para ajudar os outros. É uma mulher de armas, forte, uma lutadora nata. Passou por muito e aprendeu que virar a cara não é solução. Não se deixou traumatizar e, depois de alguns anos de choro contido, ultrapassou da melhor forma. Tem uma personalidade muito forte e não leva desaforos para casa. É uma ótima mãe e preocupa-se muito em sê-lo. Fisicamente muito parecida com o pai, a mãe era uma pessoa cheia de iniciativa, uma mulher extraordinária que, quando se interessava por alguma coisa, ia em frente, dizia as verdades sem guardar rancor. Era muito inteligente e muito íntegra, e a Ticas herdou tudo isso. Mete-se em tudo, inventa, arrisca, ainda que tenha medos, bateu com a porta quando teve um trabalho em que não era feliz, arriscou, e é um orgulho ver os sucessos que tem alcançado com a marca que criou. Faz-se à vida e tem construído muito. Sempre bem disposta, sempre a sorrir,
Disse de uma das convidadas que entrevistou que onde entrava enchia a sala de luz. O elogio é-lhe devolvido. Alegre, animada e muito divertida. Despistada também, o que faz com que as histórias de gafes e peripécias sejam mais que muitas, mas consegue sair delas sempre com elegância. É um exemplo de vida, de resistência, uma inspiração. Já me São tudo... Ué, tu a mim quase. São tudo as palavras das pessoas com quem eu falei e queria saber se também te vês assim. Sabes que metade eu depois estava aqui emocionada, depois tenho que ver isso tudo. Que queridos, acho que escolhi bem as pessoas a quem tu ligaste. Acho que faltam assim algumas coisas da parte má. Eu acho que nós todos também temos assim uma parte menos positiva, claro, que tenho. Mas sim, acho que a história está muito bem contada. Quem falou, pelo menos dos percursos da vida, eu acho que é giro, é bonito ouvir tanta coisa boa que nós no dia-a-dia se calhar não nos damos tanta importância. Com o tempo não paramos um bocadinho para ver como é que somos, ou pelo menos é preciso ouvirmos dos outros para ganharmos assim essa confiança de que realmente estar-te a ouvir e a ver sim, de facto, sofro com o sofrimento dos outros muito. Quem me dera não sofrer tanto com o sofrimento dos outros, porque eu acho que como já sofri tanto, gostava de ter alguém que nesse sofrimento estivesse sempre lá. Então aflige-me imenso ver os outros a sofrer e fico sempre a pensar o que é que eu posso fazer. O que é que podes fazer por eles? Para aquela pessoa ficar menos mal, porque eu não vou para melhor, mas pelo menos menos mal e sofro. Quando não consigo, então, custa-me muito. E é chato, porque levo muitas coisas para casa, levo muitas pessoas para casa comigo. Tens assim uma mochila às costas cheia de problemas das outras pessoas. Mas eu é que os ponho, eu é que ponho a mochila, porque, olha, não sei porquê, mas ponho, mas é verdade, custa muito ver o sofrimento dos outros. E quando consegues aliviar o sofrimento dos outros, o que é que isso faz por ti? Adoro, mas depois eu acho que é que tal coisa, tenho a mochila, por isso parece que já estou a pensar, mas gosto, sabes porquê? Eu acho que não há melhor do que nós conseguirmos ser colo e vermos que se calhar e muitas vezes com pouco, e não estou a falar de bens materiais. Sim. Com uma conversa, com 5 minutos a ouvir, 5 minutos a falar, ou qualquer coisa, podemos melhorar um bocadinho a vida do outro. E quando vejo, fico contente. E eu acho, olha, as páginas com graça é um bocadinho isso. É um projeto pessoal, é um investimento monetário pessoal, mas que é um bocadinho na esperança de que começou por serem 12 pessoas que eu investi no estúdio para convidar, que deixassem história contada, mas sem ses. Sem aquela tia teve uma depressão. Não, eu tive uma depressão e sinto isto, porque eu acho que cada vez mais nós precisamos de ouvir que há mais pessoas a passarem o que nós passamos, de perceber que isto se ultrapassa e de perceber que a vida não é só sorrisos. É sorrisos, e eu adoro sorrir e adoro gargalhadas, mas eu acho também que tem que haver tempo para perceber aquela pessoa está triste e porque é que está triste. E se vai chorar e se vai dizer isto, que chore, e é preciso alguém estar ali. E eu acho que nós hoje em dia somos pessoas muito sozinhas. Temos as redes sociais. Agora mais ainda, não é? Mas refugiamos-nos muito nas redes sociais, não é? É fácil passarmos um dia, eu falo por mim, agarrado ao Instagram, aos stories, e aquilo acaba por ser uma companhia, mas depois não é isso que nos vai dar colo. Claro. E eu acho que as páginas com graça é um bocadinho de... Eu não consigo dar colo a todas as pessoas que eu quero, da maneira como eu quero, mas se calhar ter uma conversa que é gravada e que depois, se alguém clicar naquele botão, pode ouvir, pode-se reconhecer. E servir-lhe de colo também, não é? Pode servir de colo. Não é o colo que vai safar, mas é um colo que pode ser um ponto de partida para começar a fazer um caminho, seja ele qual for. Mas nem que seja o da empatia, de perceber, calma lá,
não estou sozinha, há mais pessoas que passaram por isto e estão bem, ou estão a ficar ou a fazer por estarem bem. Uhum. Por isso eu tenho esse lado muito social, muito de solidariedade. Eu sei que eu não consigo, Joana, tu falaste, se calhar, olha, já me estou a falar, tens que me mandar calar. Tu falaste na minha história que veste que eu tive num trabalho que não gostei. Sim. E que sou grata por ter tido essa oportunidade, porque tinha vindo, eu estive no BES, nos recursos humanos, depois fui para a Michael Page, saí porque aquilo era muito estressante para mim, muitos objetivos e tudo, e de repente fiquei desempregada. Eu lembro-me que na altura não conseguia estar em casa e fui para uma empresa, já não sei do que era, de marketing ou o que era, eu estava a fazer era os telefonemas. Uhum. Ia a pé de casa para todo o lado para poupar dinheiro no gás óleo, e depois um tio meu conseguiu que eu entrasse nessa empresa com umas condições ótimas, porque era pública, mas eu não estava a fazer nada. E quando tentava fazer alguma coisa que me preenchesse, aquilo não avançava. E foi uma das coisas, muita resiliência, muita paciência, porque temos todos que pagar contas, mas eu não gostava do que fazia. E eu percebi, eu comecei-me a ir imenso abaixo. E depois há aquela coisa de, eu não estou bem. Está bem, mas ganha tão bem. Sim. Tem seguro, tem isto, tem aquilo, não vai largar quando há tanta gente no desemprego. Mas percebi que eu, ticas, se não estiver a fazer alguma coisa que não gosto, Não és vale tu. a pena, não vale a pena. Uhum. Deixo de ser eu, vou-me abaixo, fico tristíssima. Por isso eu acho que depois tudo o que foi acontecendo foi muito... Tem que se ter amor, eu acho que tem que se ter amor nas pequenas coisas, tem que se pôr amor, e quando se põe amor a ajudar os outros, este projeto, todos, isto até pode não ter 10.000 visualizações, 15.000 visualizações, mas é feito com amor. Se tocar uma pessoa já valeu chega. a pena, não é? Sabes que tivemos já 5 ou 6 pessoas que começaram a fazer psicoterapia porque ao ouvirem uma das conversas perceberam que não estavam bem. Isso eu fico... Missão cumprida. Ganhei o dia, porque se essa pessoa correr bem, à volta dela o núcleo familiar vai ficar muito melhor, os amigos vão ficar muito melhor, e ajudámos mesmo alguém a fazer caminho. E com isto respondeste a uma das perguntas do teu filho Manel Maria, que queria saber porque é que a mãe falava ao microfone com as pessoas. Manel Maria, que amor! Que amor! Ele teve cá! Mas pelos vistos não percebeu muito bem, agora já fica aqui registado. Mas vai perceber um dia. Sabes que eu penso imenso nisto, e uma das razões, se calhar a nossa conversa e de muitos projetos que eu tenho é isto, é que eles um dia ouçam a mãe e saibam quem é que era a mãe. Os outros podem dizer 3.000 coisas, 5.000 coisas, mas ele não vai ter de procurar tanto como eu procurei. Vai para ter saber ali. Da minha e do meu, ele vai ter ali. Depois com aquilo eles, que o Zé Bomba também. Mas é engraçado, ele depois vais-me contar como é que chegaste ao Manel Maria, mas o Manel Maria, a mãe, fala para o microfone porque está a conversar com outras pessoas, e é para depois um dia o Manel Maria, sempre que quiser, põe lá no play e ouve mais. Olha, e então pegando agora nisto mesmo, voltando à tua infância, quais é que são as memórias mais antigas que tu tens? Consegues recuar até à tua última memória? A tua última não, até à mais antiga. Que eu se calhar, olha, vou-me adiantar, não sei o que é que tens aí, mas eu tenho muito ciente tudo o que me lembro até aos 5 anos. Porque os meus pais morreram quando eu tinha 5 anos. Sim. E por isso eu olho para os miúdos e olho para eles e vejo, eu sei o que é que vocês vão lembrar. Porque eu tenho ali um marco muito grande que se calhar muitas crianças não têm, claro. Quando entram para a primária ou qualquer coisa, para a primeira classe, porque aquilo marca, e eu tenho a morte dos meus pais, por isso tenho muitas lembranças antes. Antes disso? Olha, de uma infância antes disso espetacular, no Valongo, que nós vivíamos perto de Idanha Nova, numa quinta enorme, com cavalos, com burros, com ovelhas, com tudo, com bezerros, aquilo havia de tudo, e por cima eu trocava os meus chupa-chupas com os cachorros, eles lambiam e eu lambia, eles lambiam,
de Cheia de andarmos... anticorpos. Sim, se calhar por isso é que os meus minis também andam tanto na terra e a mim não me faz confusão nenhuma de andar. Lembro-me, ainda tenho o cheiro daquela cola de o meu pai estar a fazer, ou organizar, ou fazer parte, não sei bem, de uma corrida de touros na Idanha e nós às tantas da manhã, porque é muito quente no verão, estarmos com a cola a colar os cartazes. Lembro-me de muita coisa, de ir no carro com eles a ouvir os Gypsy Kings, e hoje em dia cada vez que ouço remete muito para esses lados, da bicicleta que recebi no Natal, azul e branca, e do meu pai me estar a empurrar, de andar a cavalo. Lembro-me de muita coisa do carnaval, de ter cantado uma música que ainda hoje canto aos meus filhos. E que não era do Pintinho Pio? Era? Pintinho Pio, subiu uma pedra e depois caiu. A dona Galinha ficou zangada, pegou no Pitinho e deu-me uma palmada. E eu levei a palmada, porque eu era o Pitinho, e não gostei de levar a palmada à frente da gente, e dei uma palmada. Ai, mãe Galinha! Mas são coisas que me lembro. Tenho muito boas recordações da minha avó quando ia lá, porque não vivia lá, nos pôr o pé numa folha para nos tirar a forma do pé, e depois, na próxima vez, comprava-nos sapatos e com o tamanho certo. Com o tamanho certo, de partir a cabeça e ir para o hospital com os meus pais. Lembro-me de muita coisa. Estou a falar das coisas boas. Sim. Lembro-me, depois também me lembro de mais. Que não sei se é suposto falar já. Como quiseres. Mas lembro-me de coisas muito boas. Ora, de adormecer enroscada a um dos meus pais, não sei se era o meu pai, se era a minha mãe, mas depois também me lembro de uma fase em que as coisas começaram a ficar difíceis em casa, em que o meu pai não estava bem. O meu pai matou a minha mãe e depois matou-se. E lembro-me de algumas vezes, pelo menos 2 ou 3, do meu pai nos apontar uma espingarda e ter ali aquele medo de, olha, é agora que vamos morrer. E houve um dia que não nos fez a nós, mas matou o nosso cão, para nós percebermos que éramos as próximas. E essas memórias ficam. Há memórias que ficam. Eu não consigo que o Manel me ponha a mão assim no pescoço, como quem dá um miminho e faz assim, porque tenho memórias de coisas que aconteceram e que não são bonitas, mas têm que ser faladas. Eu sei que... Porque quando se chega a um ponto em que um marido mata a mulher e depois se suicida, muita coisa não está bem. Claro. E muita coisa não é de repente estamos todos a jantar, família perfeita e isto acontece. Há todo um percurso, e por isso há muitas memórias boas, que guardo e que acho que tento que os meus filhos também as recebam, mas também há memórias duras que eu nunca vou querer que os meus filhos passem por elas, nem um bocadinho assim, mesmo. Deixa-te com um sentimento de proteção acrescido em relação a eles? Não, porque graças a Deus o Manel é uma pessoa saudável mentalmente, o meu pai não era. Eu também tento ser, faço psicoterapia e por isso eu acho que esse equilíbrio existe em nossa casa, porque era um equilíbrio que na minha não existia. Quando tens alguém doente, e atenção, estamos a falar há 30 anos atrás, em que ter uma doença psíquica era quase uma vergonha, não acontecia, não é? Era para os maluquinhos. Claro. Por isso, e em que estávamos no fim do mundo, como eu costumo dizer, na terra do calhau, onde é o boom, é mais fácil para quem nos está a ouvir, onde não existe nada, em que pedes ajuda, ou se um casal não está bem, o casamento é para a vida. Por isso aquilo tem que... Por isso, como nós não vivemos, eu e o Manel enquanto casal, não vivemos essa situação, não me preocupa esse aspecto com os meus filhos, porque acho que nunca digas nunca, não é? Porque não sabemos. Podemos partir uma perna hoje, como podemos também a cabeça. É uma coisa muito sensível, mas não tenho esse medo acrescido, ou tentar ter mais proteção com eles, porque sei o que é que eu e o Manel fazemos nesse aspecto. E depois
depois disto, portanto, ficando sem pai, sem mãe, o que é que aconteceu a seguir? Olha, eu lembro-me do dia, isto foi em 1990, dia 13 de dezembro. É engraçado que dia 13 é o dia de Nossa Senhora. E tens duas madrinhas de casamento que fazem anos nesse dia? Tenho duas madrinhas que fazem anos nesse dia, mas lembro-me de ter ido para casa, de estar em casa de uns tios, lá na Idanha, a brincar com o skate. E lembro-me depois da viagem para a Graciosa, onde nós fomos, e lembro-me de tudo, que era quase Natal, de estar a brincar com os legos e depois nos chamarem e dizerem que o meu pai ia para a caça, estava com a minha mãe a preparar as coisas na casa de banho e de repente houve uma explosão. E olha, eu não sei porque depois há assim, eu lembro-me é terrível, eu acho que te tiram o chão, tiram-te aquilo que é a tua segurança, tiram-te o colo. E apesar de que eu tive imenso colo, eu tive vários colos ao longo da vida e acho que os meus avós, porque eu fui viver com os pais do meu pai. Uhum. Ai, está aqui um telefone, se calhar. Eu fui viver com os pais do meu pai e foi a melhor graça que eu podia ter tido, porque cada um com o seu feitio, mas foram um exemplo de amor, o melhor exemplo de amor que eu podia ter tido. E eu acho que também, de repente, havia uma diferença de gerações. Sim. Cresci na quinta, também rodeada com primos que durante muito tempo foram quase como irmãos. Tios também, aquilo eram várias casas, por isso andávamos todos. Com o meu tio Manel, que começou por viver também enquanto não se casou. E que era quase como na minha altura, que era um ídolo para mim. Eu passava o dia inteiro a chateá-lo e teve aquela parte mais descontraída, mais maluca das brincadeiras, de tudo que nós precisávamos e que se calhar o meu avô, como era mais velho também não me dava. E tive uma infância feliz, muito feliz, também com os animais, com os cavalos, com muito amor também dos meus avós, mas eu lembro-me que eu adormecia. O meu quarto tinha 3 camas e durante muito tempo eu acho que dormia sempre com a minha prima ou alguma tia que ficava lá para tentar dar o colo, eu acho também. E eu adormecia a achar, eu vou acordar e os meus pais estão ali na porta a dizer, isto foi uma brincadeira. E eu acho que isso era a vontade de isto é uma brincadeira, venham lá porque eu posso estar tão bem aqui e os avós dão-me tanto amor e tenho de repente uma família tão grande, mas são os meus pais, venham outra vez porque já me fazem falta e quero-os aqui. Claro. E pronto, e foi difícil porque na altura a notícia saiu em jornais, eu fui para um colégio ali perto e lembro-me que os miúdos diziam, o teu pai matou a tua mãe, e depois matou-se, e eu chorava. E ia ter, era um colégio de freiras, e lembro-me de passar alguns recreios ao colo de uma das freiras a chorar, porque eu dizia, isso é mentira, porque tinha aquela ideia claro. que tinha sido numa explosão e por isso ninguém me tirava, e eu odiava que me contrariassem. Eu lembro-me que sempre foi assim uma coisa que me marcou, até que há uma dada altura em que o irmão da minha mãe, o meu tio Tó, numa viagem me conta como é que tinha sido. Eu acho que tinha 11 ou 12 anos, não me lembro bem, e aquilo foi um choque para mim. Foi mesmo um choque. Foi voltar a ficar sem chão? Não foi ficar a voltar sem chão. Foi primeiro, andei tanto tempo a chorar no colégio, a defender uma coisa que afinal não era aquilo. Sentia-me assim Sim. aquilo, mas mais do que isso caramba, tenho que perdoar o meu pai. Logo é que me trocaram nessa altura. Agora é que me trocaram as voltas, porque a morte em si, percebes? Eu lembro-me que não me chocou a violência do ato em si. O que foi, caramba, e agora o meu pai? Afinal, o meu pai matou a minha mãe. E depois matou-se, não foi numa explosão.
e agora como é que eu faço para isto conseguir, para eu chegar ao colégio ou algum que é que seja, e isto não me abanar, mas mais do que isso sempre foi, é meu pai. Uhum. Por isso eu não conseguia imaginar a minha vida sem amar o meu pai. Tanto que o amo que o perdoei, mas para isso, e aqui é que é coisas, Joana, não me perguntes como, não me perguntes de onde é que vem, o que é que foi, o que é que fiz, alguém me disse, mas há alguma coisa, não sei se foram os meus anjinhos, foi o que foi, mas eu quis resolver muito bem isto, porque percebi que ou perdoava ou eu ia ter o resto de uma vida de mágoa. De mágoa cada vez que falassem nele, de mágoa cada vez que eu quisesse falar, porque ia deixar de falar, de mágoa cada vez que fosse uma entrevista de trabalho e me perguntassem, não sei, era o que eu pensava, então e os teus pais? Morreram os dois, mas foi um acidente. E eu podia inventar, dizer, olha, foi. Mas não era o que eu não quero inventar, isto é a minha história, isto vai fazer sempre parte da minha vida. Mas como é que eu vou encaixar? Eu só encaixo se perdoar. E depois voltamos ao amar. E só se consegue perdoar, mesmo perdoar. Há pessoas que hoje em dia eu não consigo perdoar porque não as amo. Uhum. Porque eu acho que quando tu amas, abres ali uma grande porta para o perdão. E o perdão é uma escolha, não é? É uma escolha e, neste caso, Sim. muito consciente. Mas é definitivo. Ou seja, porque o processo de luto, por exemplo, tem muitas fases, não é? E há fases que vão e vêm. E olha, tem sido cada vez mais. Sabes que cada vez que mais o tempo passa, mais o perdoo. E eu acho que não é mais o perdoo, mais o amo. Porque era aquilo, e volto muito à base. Eu depois, neste processo todo, o que eu fiz foi comecei a falar. Comecei à procura de respostas, comecei à procura de perceber como é que tinha sido vivido aquele tempo. E fui tendo de muitas pessoas que falaram abertamente, outras não falaram, outras disseram as maiores barbaridades, mesmo duras, de uma miúda ouvir, porque criaram a alguém, ou uma pessoa criou do meu sangue a ideia de que a minha mãe tinha amantes e que por isso é que o meu pai fez o que fez. E que não ia morrer sem conseguir um dia pôr na mesa o nome dos amantes. Até hoje não há nada, mas isto é duro, e sabes que foi a única vez que eu tive de chamar o meu pai de assassino, foi quando ouvi essas palavras, e quando ouvi essas palavras numa tendência de a culpar ainda era a minha mãe, porque a minha mãe é que não estava bem, porque a minha mãe é que era conflituosa, porque a minha mãe é que tinha sempre intrigas ou coisas com toda a gente, e eu aí tive que dizer, calma lá, mas quem é que foi o assassino? Quem é que matou quem? Isto é muito duro. Isto é muito duro a alguém me ter posto nesta posição, porque eu não tenho que dizer isto do meu pai, se for preciso eu digo, mas há alguém do meu sangue pôr-me nesta posição e pôr a minha mãe nessa posição, ou uma filha, eu acho que é terrível. Quase eu acho mais que é cruel do que o ato em si. Não é, isso não é, mas é terrível porque não é suposto, não é? Não é, nós não temos que brilhantar a vida dos... Mas há coisas sérias que só se têm que dizer se for mesmo verdade. E uma meia verdade é tão mais perigosa que uma mentira. Porque a mentira tu vês, isto é mentira. Uma meia verdade está ali camuflada com outras coisas, que até é fácil, porque foi ao psicólogo, porque foi nananã. Então a doente é ela e ela é que é isto. E isso é grave. Eu acho que há uma imagem, há um nome, e que para mim, enquanto filha, eu gosto muito de preservar e não é de me iludir. Eu gosto muito da verdade. Todos temos direito a saber a verdade, depois como o meu tutor diz, depois fazemos com ela o que queremos. Mas temos que a saber. E por isso, eu cada vez que vou sabendo mais coisas, tanto do meu pai como da minha mãe, mais vou amando os dois. E o meu pai incluído, Joana, porque era aquilo que eu te dizia, o meu pai estava doente. E uma pessoa, quando está doente, por isso é que eu acho que é muito importante nós todos, nós, na nossa sociedade, termos muito consciente a importância do nosso papel quando temos alguém ao lado. Porque essa pessoa nós não sabemos o que é que ela está por dentro. E podemos ser um fator decisivo para o lado bom ou para o lado mau. De ajudar, de dar inputs que possam ajudar essa pessoa a ficar bem, ou então não, continuar ali a piorar o remoinho,
e a pessoa a não conseguir sair dele. E por isso eu consigo olhar e ver que o meu pai estava doente, muito doente, ficou muito possessivo com a minha mãe, e consigo, contudo, tudo o que eu me lembro, porque eu vi coisas muito feias, Sim. e coisas muito feias muitas vezes também da minha mãe a tentar proteger-me, muitas vezes diretamente a mim, feitas também pelo meu pai, que eu acho que também não vale a pena estar aqui a entrar em pormenores, mas por isso eu vi, e depois vou construindo, e depois sabes que à medida que vamos crescendo, as pessoas deixam de fazer cerimónia, porque percebem que tu queres a verdade, independentemente qualquer que seja, tu queres a verdade. Então vão-te contando as coisas mesmo como elas foram, sem furiados. E eu não me fiquei só pela família e por amigos, eu andei na Idanha a falar com as pessoas de lá, fiz mesmo um trabalho porque queria mesmo resolver isto. E por isso, para te responder, a minha mãe, isto também para a minha mãe, sabes que eu acho que depois de tudo isto são as minhas deduções. É verdade, a minha mãe tinha personalidade, a minha mãe, se o meu avô plantava eucaliptos e era contra os eucaliptos, a minha mãe dizia, insurgia-se, e se for preciso estava na manifestação contra os eucaliptos, porque eu acho que conseguia separar as águas. Uma coisa é família e temos que jantar e estar todos bem, outra coisa é a opinião que nós temos. E nós podemos ter opiniões diferentes, vamos falar e depois saber aceitar as opiniões uns dos outros. Eu acho que isso é saber viver em comunidade. E eu acho que a minha mãe adorava o meu pai, amava-o mesmo e não o quis deixar sozinho. Porque a minha mãe sabia que aquilo ia acontecer. E disse-o a várias pessoas. E foi-se tentando despedir de algumas pessoas. E isso aí é que me faz imensa confusão, porque eu sou mãe agora. É o perceber que é que teria ido ali. Se deixa o Zé, ele fica não é sozinho no aspecto em que está doente e ninguém quer aceitar que ele está doente. O que é que vai ser dele? Quem é que vai cuidar? Aqui, quem é que vai cuidar? Quem é que vai... Porque aqui não é só um colo. Nós, quando estamos doentes psicologicamente, temos que ser seguidos, temos que ter acompanhamento. E acho que teve ali, não há de ter sido fácil e não há de ter sido também sempre 100% dona da razão, e há de ter errado e há de ter feito coisas, se calhar, de uma maneira mal, não sei, mas acho que teve uma missão que foi apoiar o meu pai, estar ali e não sair, e não sei como é que consegui adormecer a pensar, isto penso eu, como é que vai ser se formos só nós? Será que também vão elas? Como é que vai ser a vida das minhas filhas, não é? Porque nós, quando somos mães, queremos o melhor para os nossos filhos. E isso custa um bocadinho. Tento nunca pensar muito, mas custa imaginar o que é que foi ali, o que é que foi aquele turbilhão todo. E vem-me só amor, amor, amor. Amor em demasia de um lado, amor também em demasia da minha mãe, porque eu acho que tem que haver um ponto em que isto é o limite, aguentei o que tinha que aguentar e agora vamos tentar não chegar ao limite, porque é bom que quem nos ouça, as coisas acontecem, Joana, e não é só nos bairros sociais, não é só nas famílias mais pobres, as coisas acontecem, na nossa aconteceu, e lá está, as pessoas têm que ter atenção, porque a cabeça é um remoinho. E hoje estamos bem, amanhã não estamos, e temos que estar mesmo atentos. Por isso, olha, eu se calhar já me perdi, mas quis fazer esse percurso. Acho que eu consegui fazer mesmo. E depois eu escrevia imenso, sempre escrevi muito ao meu avô. E que adorava, e escrevia sempre muito, era a minha maneira de falar com os meus pais, era a escrever ao meu avô, porque a falar tinha tanta cerimónia de ai, vou magoá-los. É duro, porque sempre soube que o meu avô, quando foi a morte dos meus pais, depois foi no carro fúnebre da minha mãe, sempre achei aquilo muito bonito, e o meu avô sempre foi muito sensato, sabes? Enquanto às vezes nós ouvíamos se nos portássemos mal, são a família Gomes, isso era a mãe. O meu avô nunca. Sempre muito sensato, com uma compaixão e um amor gigante. E fui crescendo com orgulho, sabes? Não é mais o perdão, é o orgulho, e é ver se calhar há aqui uma causa.
Há aqui uma causa que o tempo me foi mostrando que eu tinha que defender, que mistura várias causas, que é a violência doméstica, é as doenças psíquicas, é a importância do colo. Sabes que eu acho que há 2 gerações atrás ou 3 as pessoas não tinham colo, eram as amas, eram muitos filhos ou não, mas era... E o colo é importante, porque o colo dá-te segurança. O colo eu acho que é o que nos diferencia um bocadinho de sermos uma matilha ou sermos uma família, não é? Porque as matilhas, os cachorrinhos nascem, estão ali a mamar uns bocados e depois criam-se. E se calhar reconhecem ou não a mãe, e entre os irmãos, mas o colo não, o colo é aquela coisa que dura a vida até seres velhinha. O colo que deste, depois se calhar os teus filhos também te vão dar e tu também vais continuar a dar aos netos e aos bisnetos, se tiveres saúde para isso. E é uma segurança, é um mimo, é o amor. E eu lembro-me do colo também dos meus pais. E depois fui tendo vários colos ao longo da vida que me permitiram também ter esta segurança de a vida segue. E não vai ser a maneira como os meus pais morreram que vai definir o meu futuro ou que vai fazer de mim uma pessoa insegura. Vai-me dar dores, vai dar muitas saudades. É uma saudade que nunca vai acabar. Esta falta deste colo, porque o colo do pai e da mãe é: tu podes fazer o que for, está lá. Está lá. É genuíno, é inato, não tens que pedir, está lá. Tu sabes que vais e está lá. Os outros colos estão, mas não é da mesma maneira. Eu acho que essa saudade vou tê-la sempre. O amor está cá sempre. E o perdão, eu acho que a partir do momento que foi feito. Nem aumenta nem diminui. Tu, quando perdoas mesmo, está perdoado. É um ato único. É. Se perdoas. Sim. Se não for, que é muito diferente de desculpar, não é? Eu desculpo alguns atos, porque depois posso perceber que houve ali qualquer coisa, mas é diferente. O perdoar é quase, já nem se fala nisso, ou quando se fala é como estou a falar contigo agora. Eu quando fazia mesmo perfeitamente em São Martinho, ou em paz, não é? Quando fazia amigos novos, depois estávamos a falar e depois coisa dos pais, eu dizia, vivo com os meus avós, os meus pais morreram, mas como? Meu pai matou a minha mãe, depois matou-se. E eu ficava normalmente, e do outro lado é que era, e eu, respirem. Tens noção de que isso choca? Tenho, sabes porquê? Porque quando alguém faz essa pergunta, eu depois também lembro-me sempre da minha avó que me dizia assim: para perguntas estúpidas, um dia, quando quiser, dê as respostas estúpidas. E eu acho que o que eu penso é: as pessoas perguntam. Eu, se quiser dizer, já tinha dito. Se me estão a perguntar, preparem-se, porque vão levar com ela. E por isso, quando estou, eu já digo: bem, agora já vou ver assim um baque do outro lado, mas. Eu acho que sim, eu acho que ninguém está à espera de quando, não sei, pode esperar um acidente de carro ou alguma coisa, mas de repente o meu pai matou a minha mãe e depois matou-se, ninguém está à espera e acredito que seja um baque, mas depois tem tempo para lidar com isso. para lidar com isso. Olha, Ticas, eu acho giro dizeres que dos vários colos que tiveste, porque eu fui comentando isto às tantas com algumas pessoas com quem fui falando, porque uma coisa que todos os amigos e os primos com quem eu falei diziam sempre: a Ticas não é só uma amiga, a Ticas é como uma irmã, a Ticas é minha prima, mas para mim é minha irmã. E é mesmo giro. Fui tendo, sabes, que tias que muitas vezes foram mães. Os tios também. Tios que em alguma altura também foram sendo amigos, porque eu acho que tive outros pais, que foram a minha avó e o meu avô. Esses foram mesmo os pais, foi os que estiveram lá e que foram o colo mais próximo daquele inato e seguro, eram eles. E depois tive tios, primos, amigos e amigas que muitas vezes me deram o colo de mãe e de pai, mas muitas vezes os meus amigos e as minhas amigas foram assim a minha segurança. E depois tenho tios que também foram e que eu sabia que estavam lá. E que também disseram: a Ticas é uma segunda filha para mim. Queridos, e tias, das mulheres, tias que não são de sangue, que eu sabia que cada uma à sua maneira
estavam ou tentaram estar um bocadinho para colmatar, e depois há isto, sabes que é engraçado, Joana, tu sentires que estão os que tentam, mas que isso é bom, porque estão a tentar, há esse esforço. Sim. E aqueles que são. E aqueles que eram colo porque eram mesmo, é muito bom. É muito bom tu saberes, e muitas vezes digo-te tias que não são de sangue, Sim. que eu sei que se ligar e de repente ficar-se em casa, o mundo acabar, abrem-me a porta e eu estou ali como se fosse pedir filha. que vão contigo para a maternidade quando os teus filhos nascem, vão. Vão mesmo. Vão. O Manel Maria chama a avó Beibinha, que era a melhor amiga da minha mãe. E por falar em avó, olha, tenho muito colo na minha sogra. A mãe do Manel é incrível. Como sogra, é muitas vezes minha mãezinha. Sim. Também, sem eu pedir. Criámos ali uma ligação muito gira. Dá Tu vontade. dizes, vamos de férias numa caravana amanhã. E fomos. E vamos. Fomos as duas, o Manel não queria, nem lhe apetecia nada, e fomos com os miúdos. E damos-nos muito bem as duas. Também tivemos as nossas coisas, mas tenho colo, sabes? Eu sei que ali tenho colo, e é o colo mais puro, que é aquele colo que eu gosto de ticas. A ticas não teve bem aqui. E se for preciso... Também é isso, dar colo, não é? E falamos as duas e depois estamos ótimas. E estamos as duas no sofá agarradinhas uma à outra, se for preciso, a ver o Big Brother. Nós vemos o Big Brother lá em casa e a comentar os comentários da pipoca mais doce e aquilo tudo. E a tia vai uma vez por semana dormir à nossa casa, e é uma festa para os miúdos, dormem com a avó. E eu adoro, sabes? É que tivemos nisto na pandemia um mês a viver todos lá em nossa casa, e quando a tia se foi embora deixa saudades, porque há mesmo uma relação de colo. E por isso eu acho que tenho tido a sorte de, em vários momentos, ter tido colo. Fico muito triste quando dou colo e depois me tiram o tapete. Isso acho que é das piores coisas que me podem fazer. E acontece. Tem acontecido. Não, tem acontecido. Eu acho que nos últimos 4 anos, aconteceu, e eu deixei de ir à psicoterapia, depois voltei, porque de repente, sabes que eu gosto de ser colo para todos, para os amigos, para a família. Na minha família, então, quer seja do lado da mãe, quer seja do lado do pai, se eu sei que alguém tem um problema, já não sou. Eu era a primeira pessoa a ir lá. Tudo. Eu tinha uma agenda na cabeça de todas as datas de anos, e no dia antes estava a mandar uma mensagem: olhem que amanhã a tia faz anos, ou não sei o que faz anos. Porquê? Porque eu acho querido não nos esquecermos e ter, mas isso é uma migalha. Sim. E há um dia em que me tiram o tapete. Há um dia em que eu tive de fazer o luto em vida da maior parte da minha família, do pai, da família graciosa, e é duro. É muito duro isto que quando tu me perguntaste da minha infância, da minha adolescência, já da minha vida adulta, eu falo sempre da minha família. Da adolescência ainda lá vamos outra vez. Sim, mas eu falo sempre da minha família, e de primos que são irmãos e tios que quase que são mães e pais, e que tens ali uma expectativa enorme, e de repente tiram-te o tapete, e eu acho que o dinheiro depois mistura muita coisa, mas traz muita coisa ao de cima. E sabes que eu não sou de, se calhar se isto não tivesse acontecido era melhor. Não, ainda bem que aconteceu. Porque não há pior do que nós vivermos com expectativas erradas. E eu hoje em dia, e não sou perfeita, e tenho também as minhas coisas e os meus erros, mas eu hoje em dia cada vez mais quero saber com quem é que conto. E eu a partir daí soube com o que é que contava e com o que é que não contava. E de um dia para o outro, de tudo, eu deixei de ter nada. Nem uns parabéns, nem um olá, está boa, nada.
porque de repente tive que ter advogados, porque de repente quis ver se estava tudo a ser bem feito, se não estava, porque de repente não tenho respostas e continuo sem elas, e porque de repente não sou uma miúda, sou mãe de 2 filhos e não lhes quero deixar confusões, porque também não quero ser enganada, e sabes que quando as coisas não são ditas de forma transparente, fica a dúvida. E se essa dúvida é criada, tens de questionar e tens de ter respostas, tens de precaver. E lá está, do outro lado, eu acho que ainda havia uma coisa de é miúda, esteja caladinha. Sim. E custou muito, porque ainda hoje é, e foi isso que me voltou a fazer ir outra vez à psicoterapia, porque deitou muito abaixo. Sempre com coisas, depois parava uma e começava outra chatice, e comecei a trabalhar o luto em vida de toda uma família com quem não te dás. Que ao princípio eu achava que horror que eu quero mudar, eu hoje em dia digo, ainda bem, porque não há nada pior do que tu estás rodeada de pessoas que não têm aquele amor que eu quero tanto que os meus filhos sintam, este amor que perdoa, este amor que tu chamas e por pior erro que alguém tenha feito, tu queres ouvir, tu queres conversar, porque queres perdoar, porque há amor. E quando isto não acontece, quando há um desligar, não é amor. Não é amor, e então calma lá. Isto afinal eu não tenho pena do que é que está a acontecer. Eu tenho é que dar a volta a isto e tenho de perceber que se calhar foi das melhores coisas que me podia ter acontecido, porque senão eu ia viver uma vida de expectativas completamente erradas. E a cada coisa que fosse acontecendo eu ia sofrendo ainda mais, porque ia tendo mais desilusões. Assim tive uma muito grande. E ficou arrumado. Sabes que não é ficar arrumado, porque o luto de pessoas que morrem, dos meus pais, de 3 tios que também já morreram, dos meus avós, tu vais fazendo, como tu dizias há bocado, é um caminho. Eu acho que é como o divórcio é um caminho. Tens a face da merda, porque da raiva, de tudo, depois já há fases em que até te dá jeito que a vida continue e no luto é isso, tu vais passando por fases, mas fazes um luto de pessoas que já morreram. Tu não tens que passar por elas. Tu passas pelas fotografias que queres, tu passas pelas histórias que queres. Quando são pessoas vivas, continuam, não é? Eu tenho família, são da minha família. Estamos em sociedades, temos histórias para trás que eu adoro e que não é por isso que as deixo de ter recordações incríveis. Mas de facto não faz sentido. E é um luto diferente de fazer, porque eu acho que é um luto que tu vais tendo de ir fazendo. Porque os meus filhos vão crescer e vão perguntar pela tia, pelo tio, pela prima, e vou-lhes falar. Porque não é um luto de fechar, é tirarem-te o tapete completamente e tu tens que saber que tens que lidar com aquelas pessoas, que tens que ir a tribunal defender uma meia-verdade cheia de medo e que são pessoas do teu sangue que estão a testemunhar contra ti. Isso magoa. E em que recebes uma citação em pleno trabalho e tens que fingir que não se passa nada, e em que está lá tudo a dizer que tiveram contigo não sei quantas reuniões a tentarem te persuadir a isto e aquilo, que te ligaram 1000 vezes, e eu peço o extrato da Vodafone e não há um contacto de uma daquelas pessoas no prazo de um ano, em que eu nunca tive com essas pessoas a não serem escrituras nesse ano, e tu ficas, caramba. E agora faz-me lembrar aquela série que dá na Netflix em que um homem é acusado de homicídio e a única maneira de se ter safo foi porque foi a um jogo de beisebol, e nesse jogo de beisebol estavam a filmar uma série e ele apareceu na câmara série. do beijinho. Não, ele apareceu na série porque senão tinha sido condenado, e a série acaba a dizer que é isso mesmo. Como é que nós hoje em dia conseguimos provar que é mentira? Quando há uma meia-verdade, é difícil. E eu lembro-me que eu fiquei para morrer quando foi aquilo e pensei, isto é sangue do meu sangue. É sangue do meu sangue e parece que vale tudo. Depois, pronto, isso acabou bem para o meu lado, mas já nem me interessava, sabes? Como é que é? E foi aí que, numa das sessões de psicoterapia,
a psicóloga me diz: Ticas, a família é biológica, mas nem sempre é lógica. Bio vai ser sempre, mas nem sempre é lógica. E nós temos esta coisa de poder separar o bio do lógico. E a Ticas tem a possibilidade de ter ao perto de si as pessoas que são lógicas. E isso foi um bocadinho o clique que fez. É verdade, há muitas famílias, cada família tem as suas coisas. Acho que não há famílias perfeitas. Acho que o ideal é darmos todos lindamente com a família biológica, não é? Eu olho para os meus filhos e quero que eles se deem. Claro. Mas às tantas, se as relações são corrosivas, eu acho que o bio tem que ficar de parte, porque só se vive uma vez. Só temos esta vida e temos que fazer aquilo que para nós é lógico. E a minha lógica mete muito amor. Muito, muito amor. E eu acho que tudo o que não tem amor, eu tenho que me afastar. Por isso é que o Páginas com Graça é com amor de verdade. E que tudo o que se fala aqui seja com amor e com verdade. Porque acho que são duas coisas essenciais para conseguirmos ter colo, como tu me estavas a dizer, e dar colo. Seja de quem for, eu já tive colo teu às 3 da manhã, foi um colo, e por isso eu acho que fui sendo filha e mãe, e tia e prima de várias pessoas. E sendo colo também. E vou aproveitar para ler uma mensagem. No meio de perguntas surgiu uma que vinha em jeito de mensagem, que é da Inês Cancela de Abreu, e que diz assim: gostávamos de dizer que és uma pessoa muito especial, com os ouvidos muito grandes, mas tens outra característica aliada a isso que te faz ser uma confidente espetacular. O feedback que dás e a tentativa genuína de ajudar, mesmo que para isso tenhas de partilhar partes mais íntimas da tua vida. Consegues despender tanto do teu tempo a ajudar os outros. Consegues fazer sem que isso te desequilibre, geres a energia que dás e recebes conscientemente. Eu achei giro surgir esta mensagem. Já antes a Júlia tinha dito que tu tinhas um dom, uma capacidade de tirar coisas dentro de nós quando estás aqui nesta cadeira. Mas pelas conversas que já foste tendo aqui, isto é uma coisa que acontece recorrentemente na tua vida. Pessoas com quem não tens assim uma relação por aí além, que de repente abrem o jogo contigo. Porquê é que tu achas que isto acontece? Olha, não sei, mas eu acho que se calhar eu também ponho as pessoas à vontade. Se calhar porque relativizo. Para mim, a morte dos meus pais já foi tudo. E por isso, a partir daqui, tudo o que vem é leve. Ou seja, tu podes-me dizer que chegaste a casa e deste, sei lá, 2 talos no António e que se estão a divorciar ou qualquer coisa, que para mim isso faz parte da vida e há solução. Por isso não vou ficar chocada, não te vou recriminar. É o não julgar. É o não julgar e é o aceitar que em alguma fase da minha vida eu também já estive perto de qualquer coisa, que estamos todos. Eu acho que não finjo que tenho a vida perfeita, porque não é perfeita, eu não sou perfeita. E por isso a Inês, sempre que nós falamos, eu acabo por falar de mim, e eu acho que também ela sente também um conforto. Ufa, não sou a única, porque nós todos passamos fases menos boas, fases muito boas, e se partilhamos tão bem as boas e tantas vezes, porque é que não podemos partilhar as que são más e que são verdade e que não é por isso que vão fazer de nós más pessoas ou menos capazes de passarmos? Foi aquilo. Esta tua maneira de falar tão abertamente sobre as coisas é porque realmente são leve-leve ou é também um esforço para tornar suave o que é pesado? São leve, mas eu acho que como muitos anos vivi num silêncio, de que há certas coisas que não se podem falar. Eu acho que as coisas têm que se falar. O silêncio não cura nada. O silêncio não acrescenta nada. Eu acho que é a pior arma que há, é o silêncio. Porque mata, não é? Tu quando estás em silêncio e não estás bem, ficas a remoer aquilo e adormeces a remoer aquilo da mesma maneira. E vais construindo... Se estás feliz, tens que partilhar. Tens de estar cá para fora. Porque é que as coisas más também não se deitam cá para fora? Porque é que é só o que é bom? O que é mau tem que ser... Não temos de estar a falar de tudo o que é pesado de manhã à noite.
Mas tem que se falar, e eu acho que ao falar relativizas. Já deitaste, tiveste que pensar, teve que sair dos pensamentos, do silêncio e está cá fora. E depois quem ouvir faz com aquilo que quiser e tu também, mas já está cá fora. Falta-nos falar de uma parte importante também, digo importante porque sei que o teu objetivo com estas conversas também é ajudar pessoas que possam ter passado por situações idênticas às que aqui se falam, e por isso, como já não temos muito tempo, acho que era importante falarmos um bocadinho da tua saúde ou falta, a falta dela. que te fez sair de uma aula do anfiteatro na primeira semana da faculdade. Com a Sofia Pimenta da Gama. E ainda não nos conhecíamos muito bem, foi terrível. E aí não era falta de saúde ainda, aí eu estava a fazer alergia a um remédio. Porque desde sempre eu tive... fui operada aos rins porque tinha refluxo, fiquei com um rim a 60 e outro a 30, isso deu-me pielonefrites agudas de ficar internada no hospital. Fui operada nos Estados Unidos, que sou muito grata por ter conseguido ir lá e com um dos melhores médicos. E a minha tia Bebinha tem um irmão que é médico lá, que nos recebeu lindamente, e fui com um tio meu também, por isso quase que foi uma semana de férias, mas tive essa graça. Mas sei o que é estar um ano a ouvir médicos em que uns diziam umas coisas, outros diziam outras coisas, e tinha pai 18 anos, e olha, eu lembro-me, estava no aeroporto, as coisas que nos marcam, já viste? E lembro-me da minha avó a ligar-me, nervosíssima, a mandar-me um beijinho, que ia correr tudo bem, aquele foi o meu colo. Eu quase a chorar nas escadas rolantes, mas foi uma coisa que me marcou imenso. E depois disso, quer dizer, começou, já tirei 2 quistes, tumores do ovário direito, em operações, tenho uma trompa entupida, tenho endometriose, por isso quando foi para engravidar, a médica na altura mandou-me logo para uma médica especialista em fertilidade, e isso mexe imenso e deita muito abaixo, porque parece que já estás a perder, já és diferente do resto do mundo, e começa aquele medo. Já vou em desvantagem, mas foi um processo, tive que fazer umas injeções, umas coisas, e sempre que deixei de fazer os tratamentos foi quando engravidei de Manel Maria e depois do Zé. Mas é uma coisa que não me dá a vontade de ter um terceiro filho, por passar por isso, ou pôr na cabeça que também o quero ter, e de repente posso não ter saúde, porque na gravidez do Manel também tive não sei como é que é o termo técnico, mas fiquei com a mão dormente, a boca dormente, o que eu dizia não saía bem, e comecei a ter que tomar heparina, descobri que tinha uns genes que em 5 tenho 3 propícios a tromboses. Faço alergia ao frio, mas depois pronto, o que tenho alergia ao frio, fica assim com os dedos todos Falha da lareira. Depois não posso apanhar sol, ou não devo, mas tenho uma doença autoimune, alguma coisa muito raro, que até hoje ainda não sabem o que é, ainda não conseguem dizer, que tive um surto, aos 21, aos 22, e tive agora o último quando nasceu o Zé, em que o meu corpo fica todo cheio de manchas, tudo inchado ao ponto de eu ter que tirar sangue da femoral, porque nem conseguiam nas veias nos braços, nas biópsias não dar nada, a cara parece um monstro, fiz alergia à cortisona intravenosa para tu ver já tão saturado que estava, e nesta última vez fiquei internada entre hospitais quase um mês, e custou-me imenso, porque o Zezinho tinha 3 ou 4 meses. Eu lembro-me que eu gastei 200 e tal euros em dados, porque adormecia no hospital a ouvir uma playlist de músicas de igreja, do Copave, a chorar cheia de saudades dele e de um bebé tão pequenino, e de eu não conseguir estar com ele. Isso magoou-me, e acho que é o meu maior medo, é voltar, porque eu depois não sei o que é que não posso fazer. Sabem que é uma coisa rara, que eu não posso ter stress. Mas ainda assim isso não te condiciona muito, pois não? Ou disfarças bem? Não, agora não, mais ou menos, mas eu lembro-me que quando eu estava na universidade, e depois isto mete muita cortisona,
Eu parecia um balão e eu fui para a Idanha estudar para os exames e quando voltei para a universidade as pessoas não me reconheciam. E isso mexe. Nós somos mulheres. Isso mexe. Passar de um 36, 38 de repente para um 44, 46. Mexeu muito. Agora eu lembro-me quando foi do Zé, também foi outra vez a cortisona. Eu parece que quase que choro cada vez que vejo aqueles remédios. E depois eu fui para Madrid fazer o curso da Vogue, do Wedding Planner. Isso antes ou depois de te roubarem o computador? Foi aí. Foi aí que fiquei sem nada, fiquei só com o telemóvel. E olha, mas as aulas começavam à tarde e eu fiquei só sem telemóvel. Era uma dela em Lisboa a arranjar maneira de conseguir tudo. Pagava o Uber através do ar, eu ir à polícia. Um polícia amoroso deu-me 50 euros, que era o que eu precisava para jantar e meter-me no autocarro se fosse preciso. Estas pessoas eu acho que nos aparecem, eu só com o telemóvel, sem carregador, sem nada. E aparecia às 2 da tarde no curso a dizer assim, olha, desculpa, eu vou precisar só de bateria. E expliquei e elas ficaram assim, eu no meu portunhol. E elas ficaram assim, mas estás aqui? E eu, sim, eu vim cá para fazer o curso. Portanto, o avião é ao fim do dia, por isso tirei. não vou ficar lá fora, mas lembro-me de estar muito insegura. Muito, muito insegura. De não me sentir bem comigo porque ficas o dobro. De repente comecei a ter manchas de um dia em que estava de lá e pensaram, estou a acreditar que isto vai voltar outra vez. E cai-te muita coisa, porque de repente não quer passar outra vez por isto. Não quer ficar outra vez internada e depois mais cortisona e tudo que mexe em mim. Não quero ficar longe do Manel, não quero ficar longe dos miúdos. Por isso eu acho que agora não mexe, mas na altura quando acontece, mexe. Mexe muito nos meses depois e mexeu muito. Eu hoje em dia estou farta de médicos. Porque e é horrível dizer isto, mas eu sou da opinião que nós temos de ter muita sorte quando vamos a um hospital. Uhum. Muita sorte. Para além de cunhas, temos de ter muita sorte quando vamos a um hospital, Joana, porque eu ouvi as maiores barbaridades desde estar com hipertiroidismo e sai do hospital e manda ao meu médico e eu digo, que já me fizeram análise à tiroide. Quando foi depois eu descobri que tinha a proteína S baixa, estava com uma enxaqueca. Chegaram a querer fazer um artigo científico sobre mim, como se fosse uma... Já viste? Não, mas eu disse logo, sim, eu faço. E foi o Manel, sempre a pessoa mais sensata lá em casa, que disse, Ticas, mas deixa lá ver, tu não tens isto, nunca te falaram nisto. E eu, não. E vou à net ver e vejo. E depois, afinal, não era nada. Se calhar esse médico era um bocadinho parecido contigo. Distraído. Trocas toda não, a ponto de assinar uma ata com o nome de outra pessoa. Estás a querer avançar em temas? Não, foi, olha, na associação ajudar uma família que eu criei e era a presidente e estamos a assinar e a vice-presidente era a Terezinha Pietra Torres e eu vou e assino Maria Teresa Pietra Torres e acabo de assinar e assim, ai, não estou a acreditar, isto é o pior, mas a Cuca também, que saiu o episódio esta semana, eu tinha pus Cuca Prestelo e quando lhe manda ela, Ticas, eu não sou Prestelo, sou Calheiros e eu, mas onde é que eu fui buscar o Prestelo? Isto... E na gravidez, a pior para mim foi a gravidez do Manel Maria, em que eu saio e põe-me assim e vai a enfermeira e diz-me assim, ai, Ticas, vai dar de mamar. E eu digo, vou, eu tenho imenso escroto, olha. E de repente a enfermeira andou para trás, o Manel olhou para mim e eu como se tivesse dito a coisa mais normalíssima. Sim, o Manel, Ticas. Era colostro. Eu sou a pior pessoa e mesmo com os meus noivos. Às vezes chamo Mariana e a Filipa, mesmo a nossa equipa, a Luísa foi durante não sei quanto tempo Ana, ou o contrário, e eu acho que quem me conhece já sabe. Olha, e assim para abreviar agora, o casar com graça, por falar em noivos, como é que surgiu? O casar com graça, olha, eu não estava no casar, nem era o casar com graça, mas surgiu de um convite na altura, que eu aceitei em fazer parte. Depois fiquei eu com o casar com graça, foi o que me fez sair do tal trabalho que eu já estava a arrastar
e empurrar com a barriga, muito com a força do Manel. O Manel é muito empreendedor. E eu acho que é verdade quando este sobre mim, eu gosto de fazer, eu estou aqui, estou a pensar, eu falei com a Cuca e já estou a pensar em fazer uma associação com umas ideias que tivemos, não paro. E o Manel aí disse, vai, larga e agarra isso. E foi muito do coração. O Casar com Graça, nós temos a sorte de estar a lidar com um dos melhores dias da vida de um casal, não é? E desde sempre que eu senti, calma, isto não pode ser uma empresa de enviar e-mails e receber, e como se, isto são pessoas num dos dias mais importantes que envolve as famílias, por isso aqui vai-se mandar beijinhos nos e-mails, vamos ter o escritório quando tivermos, que não foi logo, e agora sexta-feira deixamos de ter, mas vamos fazer com que estejamos em casa. E eu não acho só que é os muito noivos essa como a graça do equipa. casar com graça, não é? Não sei, olha, mas eu não vejo outra maneira de funcionar. Nós trabalhamos também de uma forma muito séria, mas depois temos que estar ali quase que em família, e tem o bom e tem o mau. Porque depois quando corre bem dentro da equipa é muito bom, mas quando corre mal há desilusões grandes. Mas é o meu bebé, com as É o teu primeiro flores, filho. que adoro. Pois é, entretanto ainda falta As flores com graça são o meu escape. Descobri as flores, olha, nessa altura terapia. toda, foi nessa altura toda desse luto de uma família em vida. Há um dia em que já estávamos à espera de receber orçamentos e não recebíamos, e eu pedi, vejam-me um curso, eu vou fazer um curso, assim nós sabemos fazer. Fui fazer o curso e nesse ano fizemos logo flores, mas mais do que isso, da parte de negócio em si, as flores obrigam-te a desligar. É Pôs o telemóvel de lado, ir à estufa, adoro ir à estufa, e de repente, ai não, quero pôr este detalhe e estar ali com as senhoras, e às vezes eu levo os miúdos, e depois tens que estar a fazer. No dia da mãe eu fiz 100 arranjos, de um dia para o outro, à noite. Deitei-me, nem me deitei, eu dormi 1 hora, e aquilo para mim era melhor do que uma saída à noite no Lux. Eu estava feliz da vida a fazer as flores, porque danças, porque cantas, porque pensas nas pessoas que vão receber aquelas flores. Sim. Estás ali, não podes estar aí, também pensas nos teus problemas, mas estás com as flores. Adoro. Um dia, se pudesse, fazia a minha vida de flores, mas também tenho que aprender muito. Mas adoro as flores. Outra coisa que também adoras é o laxante. Mas isso sim, eu adoro, e o Manel juntou-se a mim nessas partidas de pôr o laxante. Isso vem da minha avó. A minha avó fazia muitas partidas e contava que uma das que tinha feito era posto o laxante na sopa e depois trancava as portas das casas de banho. Eu não tranco as portas das casas de banho, mas pomos o laxante, e depois rimos imenso os dois, e só passado uns meses ou uns anos é que contamos às pessoas. Como aqueles dia coitados daqueles namorados em princípio de namoro. Sim, na praia, sim. laxante e praia. Mas esse lado brincalhão vem muito, muito da minha avó. Muito. De pôr o copo em que tinha um buraquinho e de punha a pessoa de mais cerimónia, e a pessoa estava a beber e a sujar-se toda, e a minha avó a roer-se por dentro, a rir. Esse lado é muito da minha avó. Muito, muito. Como é que foi, Ticas, crescer num palácio e ser a neta do Sr. Marquês, que quase que te livrava de asneiras, mas não? De palavrões, mas tinhas que ouvir na mesma. Sabes que o meu avô e a minha avó foram o maior exemplo de vida que eu podia ter tido. O maior. Juro-te, eu acho que Deus tira-nos alguma coisa e dá-nos outra. E às vezes nós não vemos, ou nem sempre dá, mas a mim se calhar deu-me, porque... Então, para o meu avô, eu não tenho palavras. Sabes que é um luto que ainda estou a resolver. O meu avô é porque era marquês, como tu dizes. Eu vivi num palácio onde a minha avó dizia, não corra! Porque eu corria de um lado ao outro para ir pães, por exemplo. Também escondia pães, mas olha, está aí um bom exemplo. Eu vivia num palácio, sempre vivemos de uma forma muito humilde. Eu, se queria alguma coisa, ia limpar o carro do meu avô, ia limpar as coisas, e eu escondia os pães porque não queria comer.
E há um dia que a minha avó, farta de encontrar os pães assim, Ticas, prometa que não volta a esconder. Eu prometi e não voltei, mas já eram tantos. Que há um dia que eu chego de casa e a minha avó, cada vez que eu me portava bem, eu tinha boas notas, dava-me uma bola de Berlim ou um russo. Eu que adorava. E a minha avó chega, então, portou-se bem? Eu, sim, então vá, tem uma surpresa lá em cima. E eu chego à copa lá em cima e estava uma taça com um pão verde já de bolor e preto, e a minha avó põe leite e mistura. E diz-me, a menina não sabe o que é ter fome. Graças a Deus nunca passou fome, a menina sabe o que é ter vontade de comer. Agora vai comer isso tudo. E eu lembro do meu avô passar a olhar e eu comi. Sei o que é comer bolor e digo-te hoje em dia, cada vez que alguém diz estou cheia de fome, eu digo, não é fome, é vontade de comer. Isto para te dizer que muito humildes, a minha avó dizia, houve um dia qualquer que estava a pintar uma parede, alguns no palácio, e passou alguém a perguntar pela senhora Marquesa. E eu disse, sim, está lá dentro, vá lá ter. Eram muito, e a minha avó vestia-se e às vezes buscava umas coisas ao chinês. E vinha toda contente a dizer assim, na Gauguin perguntaram-me de onde é que era a minha camisa. Eu disse, é lá de uma boutique. E eu ganhei muito esse lado, essa humildade do meu avô. O meu avô teve uma conversa com o Manel que eu gostei imenso e que está muito presente em nós enquanto família. Que foi, contou ao Manel, meu marido, que não tem um nome do pai dele e da mãe. Tem o nome de quem foi o Marquês, de tio Francisco, que já estava em testamento. E tinha pena disso, porque é uma parte dele, e dizia ao Manel, o Marquês para mim não é um título para... É uma responsabilidade, que é eu na minha comunidade tenho mais responsabilidade pelos outros que estão à minha volta. E eu ia fazendo isso, sem mostrar, sem se querer fazer valer. Eu ia fazendo isso e eu acho que foi o maior exemplo em vida que eu tive de amor ao próximo, foi do meu avô. Da minha avó também, olha, em São Martinho, a casa do Gaiato, a minha avó tinha sempre uma vez por mês, no mês de agosto, nas férias, os miúdos da casa do Gaiato a almoçarem lá connosco. A Graciosa e o Valongo eram aldeias em que o Abreu, que viveu connosco, tinham pais, tinham tudo, mas acolhiam-nos e educavam-nos e davam-lhes formação. O Nelsinho, que hoje em dia é enfermeiro em Londres, o Abreu que eu estava a falar, que tem a quinta dele com cavalos, aquilo quer dizer, era um acolhimento enorme aos outros, que eu acho que vem daí muito esta parte de eu sentir que tenho uma responsabilidade, alguns na também, comunidade, de se é para fazer, tenho que fazer que seja para melhor, pelos outros. E que o nome, porque o meu avô depois também nos dizia muito, não interessa se o rótulo é muito bonito e espetacular, se de repente abrimos a garrafa e o vinho é podre. Está fora. As pessoas enganam-se, vão ao engano uma vez, depois já não compram mais o vinho. Isto era para nos dizer, o nome, o ser neta do Marquês da Graciosa, ou ser graciosa, porque é quem eu ligo o nome é ao meu avô, não serve para eu me pavonear ou sentir, é uma grande responsabilidade, porque é um legado enorme que aquele senhor a quem eu portava assim as bochechas e o nariz, que eu dizia que era de palhaço, nos deixa. E sabes que quando a minha avó morreu eu escrevi imenso ao meu avô e ele escrevia-me. Eu vivia em Lisboa e depois falava horas. E agora olhaste e eu perdi-me. E estavas a falar das cartas que trocavas com o teu avô. Antes disto, para te dizer que e eu ia falando, mas não era só eu acho que era todos os netos, todas as pessoas. O meu avô acreditava em ti, Joana. Percebes? Se eu dissesse, estou indecisa entre gestão e psicologia, gestão tem muito mais saída. E eu fui, supostamente tive física e geometria descritiva, e não tive psicologia. À meio do ano o meu avô vem ter comigo, Ticas, é mesmo isto que queres? E eu não, eu quero psicologia. Comprou-me o livro, fiquei doente uma semana antes do exame nacional, o meu avô pôs-me em Lisboa, arranjou forma e maneira de eu ter tido explicações, e lembro-me que foi a única vez que eu comi ostras e não gostei, foi quando eu passei no exame e consegui aquele sonho, aquele objetivo. Tínhamos ostras para jantar. Isto para te dizer
cada pessoa que o meu avô gosta acha importante, isso é um sonho, estava lá. E acreditava e apoiava. Se querem ter pomos e um pombal, bora, vamos lá. E ia. Da mesma maneira que os dois me puxaram sempre muito à terra. De dizerem o que então de estudar era muito, tem que ter um canudo. Porque se for preciso vão para onde forem, têm um canudo, mas se for preciso limparem o chão de algum sítio, se o fizerem com dignidade, façam-no, mas vejam se é isso que querem, se é esse o vosso objetivo. E por isso tive uma vida muito gira, não de ser um palácio, não de serem marqueses, mas de ser uma casa ali com amor. E com valores, não é? Com valores, com amor e de verdade. E um amor pela vida incrível. Incrível mesmo, eu acho que foi o maior legado que eu tive e a maior sorte foi ter crescido com os meus avós. E para manter aqui a gíria régia, ouvi falar de uma corte complicada que te foi feita ao longo de muito tempo e muitos quilómetros que vão de Sacha a São Martinho. Ai, o Manel, numa passagem de Ana e Danha com pernoite em Vila Franca e regresso. Eu dei alguns bailes ao Manel até termos começado a namorar, e mesmo o nosso namoro. Vivemos juntos uma semana, depois deixámos de viver. Sabes que eu acho que eu era muito dramática. Eu sinto muitas coisas, como sinto as dos outros, as minhas, e acho sempre que os outros, se calhar, não gostam tanto de mim como eu deles. Que era o que eu dizia: tu vais ligar ao Manel, ele vai dizer que eu sou desarrumada, que eu não lhe ligo nenhuma, que eu isto e aquilo. Mas foi muito giro, sabes? Eu acho que o Manel foi das melhores coisas que a vida me trouxe. Foi o Manel, porque tem um coração do tamanho do mundo. É pai, é mãe, é irmão da Ticas, depois também é pai dos nossos filhos, e tem levado uma pessoa que é tão extrovertida, tão divertido, tão bora, vamos, tem levado com muita coisa do meu lado, que não devia, não é o que eu não queria, e está sempre lá. Às vezes já me diz, pronto, não quero ouvir. Mas está sempre lá, e eu acho que não há colo melhor do que o Manel. E que depois se estende até aos minis. Até aos minis. Sabes que há um dia que eu gostava que não chegasse. É o dia em que eles saem de casa? Não vão ter sempre a porta aberta para vir com os namorados, o que eles forem, o que eles quiserem ser, porque eu acho que a liberdade tem isto, não é? Deus deu-nos a liberdade de acreditar nele ou não. E da mesma maneira que nós, quando criamos filhos, também temos de ter consciência que estamos a educar, mas que eles são livres. Claro. E vão escolher a liberdade deles. Mas tenho muito medo no dia, não gostava de ter esse dia em que via algum deles desaparecer. Não queria, acho que o meu coração já teve perdas suficientes, e também é um egoísmo da minha parte dizer se eu puder um dia ir antes. Mas gostava, porque não consigo imaginar a vida sem Maria Maria, sem o Zé. Por isso é que eu sou tão chata com as cadeirinhas, com apertar o cinto, e sem o Manel. Não consigo, não quero. Se pudesse mandar, fazia com que esse dia não chegasse. Olha, e o Manel Maria também tem o Zé, desculpa, também tem uma pergunta para ti. Que é... Achas que eu também vou ter pintinhas? Ai, que amor, tens que mostrar isso para a câmara, que amor. Depois se calhar pomos nos patronos ou qualquer coisa. Nossa, que amor. Vai ter, vão ser os dois cheios de sardas, e o Manel é moreno, por isso parece que estamos na praia ucraniana, que o Manel sacou na despedida de solteiro e não se casou, e de repente tem ali 2 filhos. São a melhor coisa. Olha, eu hoje em dia eu posso ir buscá-los mais tarde, mas eu sei que o Manel Maria, a partir das 4, posso ir buscar.
Eu estou lá quase todos os dias às 4, deixo de fazer coisas porque sinto, não, eles já podem estar comigo, porque é que vão estar ali? Essa é outra pergunta do Manel Maria. Porquê é que a mãe gosta tanto de estar em casa comigo e com o mano? Ai, que amor, que são as melhores coisas da minha vida e é em casa que eles podem estar com a lama. Ontem passámos o dia com a chuva de pijama e o Manel Maria a fazer desenhos e o Zé só a fazer as neiras. O outro fim de semana vou com eles. Eu sei que estas coisas metade consigo fazer quando vou sem o pai, mas se for preciso eles nadam na lama e estamos ali os 3 e depois os 4 a fazer coisas e não há melhor do que estarmos em família, ainda que às vezes apeteça atirar o Zé pela janela, mas são a melhor coisa. Ticas, tenho as perguntas que tu me obrigaste a fazer. Algumas já estão respondidas, sobre tens tido cola, acho que já falámos bastante sobre isso. Assim, agora em versão curta, qual é que foi o momento mais leve da tua vida e o mais pesado? O mais leve foi o casamento com o Manel. Foi mesmo. Se pudesse, vivia aquele dia. Eu acho que cheguei às 4h30 em ponta à igreja, porque estava desejosa, sabes? Não há nada melhor do que tu estás com a pessoa que não é adorar, é amar. Sim. E aquele dia é mágico porque tens a tua família, os teus amigos, as pessoas que mais gostas naquela altura, que se calhar foram 270, hoje em dia já eram 50, porque a vida também vai encurtando e as relações e mostrando algumas coisas, mas tu estás leve, estás feliz, estás mesmo feliz. Encontrei o homem da minha vida, a pessoa com quem eu quero viver até velhinho, que eu quero fazer feliz. Que eu acho que tenho que trabalhar muito mais para o fazer feliz, muito mais eu do que ele, e que bom, foi o dia mais leve da minha vida, o dia mais feliz. Depois, claro que depois desse dia vem o nascimento dos minis, mas o nosso casamento, para mim, é o dia mais feliz da minha vida. E o mais pesado? Foi saber a morte dos meus pais. É uma dor que fica, eu nunca esqueço aquelas palavras. Arrancam-te a vida, não é? Por isso é um pesado que se vai mantendo, tu vais suavizando, mas é duro com 5 anos dizerem-te que as melhores pessoas da tua vida morreram e que não as vais voltar a ver. O que é que tu sentes por essa criança de 5 anos que passou por isso? Ai, queria-lhe ter dado tanto colo. Tanto colo. Olha, eu acho que ninguém, por isso é que eu digo, quando digo que não quero ver os meus filhos morrer, é sinal que eles me vão ver a mim um dia, mas gostava de velhinhos, mas ninguém devia ver ou deixar de ter uma mãe e um pai tão cedo, porque são muito importantes, é tudo, não é? Foram eles que te escolheram ter cá e de repente tão miúda quando tens que brincar, quando tens que te magoar, quando tens tanta coisa para pensar, só que não queres pisar aquela minhoca ou queres dormir mais um bocadinho ao ver desenhos animados mais cedo, cresces com saudades, cresces com um murro gigante, não é no estômago, é no coração. E o coração depois vai ter que se ir moldando e que ir aprendendo a viver com isso. E dói, mas é uma coisa que se vai vivendo e que tive a sorte de ir conseguindo ter muito amor noutros colos, de ter muitas pessoas que foram substituindo à maneira possível, mas é o pior dia, é o mais pesado. E apesar de tudo isso, a vida tem graça? Olha, a vida tem muita graça e o meu avô deu-nos a resposta e é o lema que a vida tem graça. A minha avó morreu, eles estiveram juntos 72 anos e olha, vai morrer, o dia é agora, dia 11 ou 12 de novembro. E dia 14, uma prima minha faz anos. Foi o dia do enterro da minha avó. E nesse dia, depois estávamos todos na sala e o meu avô deu-nos um copo a todos, pusemos espumante e obrigou-nos a fazer um brinde à vinda. Largado em lágrimas, porque dizia que era dos dias mais duros e terríveis da vida dele. Mas eu disse, nós que somos cristãos, devemos respeitar a vida e o dom da vida. E por isso,
a minha prima faz anos, eu não quero dizer então, porque depois não sei se gostam ou se não, mas disse o nome e disse: vamos ter que festejar os 18 anos, eu quero-vos a todos a fazer aqui um brinde, e fez. E eu acho que é esse exemplo que eu tenho, que é, enquanto estivermos vivos, nós temos que dignificar a nossa vida com graça. E o meu avô, o resto dos dias, eu sei que sofreu imenso com saudades da minha avó, mas fez ao máximo para viver a vida com graça, sabes? E por isso a vida tem muita graça. Eu acho que enquanto houver caminho e enquanto tivermos uma única pessoa que nos dê colo, não é preciso muitas, a vida tem muita graça. Eu acho que é preciso isto, amor, verdade, e basta um colo. E acreditarmos, ou alguém que nos faça acreditar, e a vida tem muita graça, e rimo imenso, adoro viver. Por mim tinha casa cheia sempre, não com muitos amigos, mas com os amigos. E adorava ter muita saúde, é o que eu peço. Eu acho que é a única coisa que eu peço, é saúde, para conseguir ver os minis crescerem. Sinto que o Manel Maria já chegou a uma tabela que eu queria, que era aos 5 anos de idade, e que já está a ultrapassar o tempo que eu tive com os meus pais. E já estou contente por isso. Agora venho ao Zé. E lá está isto. Há coisas que deixam marcas, e eu lembro-me, no dia em que o Manel Maria fez anos, foi: a vida tem graça e este miúdo já passou a minha barreira, já vai ter mais memórias com a mãe e com o pai do que eu tenho. Bora dar-lhe graça. Bora para a frente. Então, olha, Já está. Está quase mesmo para acabar. Estava cheia de medo que eu fosse falar com o Manel, porque achavas que ele ia dizer, como acabaste de dizer, que eras desarrumada e que ia, assim, ser os piores Pior coisa. comentários. E eu falei com ele e ele contou imensas histórias engraçadas. Tive tempo de não dar tempo para falarmos, tive pena de não dar tempo para falarmos de todas. E hoje mandou uma mensagem a dizer assim: queres ler tu? É para eu ler? Dicas, o que mais posso dizer é agradecer. São muitas as qualidades, defeitos e desafios constantes. É uma vida cheia desde que a vi. Dá-me colo, dá-me alma, desorganiza-me e orienta-me. Faz-me rir e chorar. É a minha melhor amiga. É sã, pura, sentido de humor como poucos. Adoro ouvi-la rir e é claramente aquilo que mais me completa. Este projeto é mais um em que expõe toda a genuinidade de um gesto tão simples como estar cá para os outros e com os outros. É a primeira a abraçar e a última a largar. 4 anos de namoro e 6 de casados. Contarás sempre comigo. Obrigado, Ticas. Tão querido. Olha, o que eu mais adoro do Manel é o surpreender. E normalmente surpreende sempre a positiva. Já me puseste. Ai, em lágrimas. Isto é a adrenalina toda a sair. Não, é a melhor coisa. O Manel é a melhor coisa da minha vida. Mesmo, não digo isto por dizer, é mesmo a melhor coisa da minha vida, porque é íntegro, porque é um homem a sério, sabes? Com um H grande. E como ele diz, eu desafio-me. E temos ultrapassado que sorte que ele tem. muitas coisas os dois juntos, mas sempre com o lema de que enquanto gostarmos muito um do outro, vamos seguir caminho. E é bom. Obrigada, Manel. E obrigada, Joana. Bem, olha, espero que tenham gostado. Não sei se ficaram algumas perguntas por responder ou não. Se tiverem ficado, depois arranjamos forma de gravar e de responder. A Carolina, que está ali, que devia ser filmada, está cheia de pressa porque isto durou mais do que o que devia. Obrigada por terem estado aí. Espero que gostem, não sei de alguma forma se vos vou inspirar ou não. Obrigada por terem estado nestas 12 sessões desse lado. Se isto continuar é por vossa causa, por causa dos patrões, pelo vosso apoio. Um beijinho e uma boa semana. Obrigada, Joana, por tudo. Gostei muito de conversar contigo e se calhar qualquer dia trocamos os papéis. Beijinhos.
Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.